Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse novo vídeo aqui no canal e hoje falaremos sobre o Simples Nacional na reforma tributária, especialmente sobre preço líquido e preço bruto. Com a reforma tributária, toda empresa do Simples Nacional é contribuinte da CBS e do IBS. Então, a CBS entra em 2027 e o IBS entra a partir de 2029. O primeiro ano do novo modelo tributário na operação do Simples Nacional é 2027 e o IBS começa sua entrada progressivamente com o ICMS e o ISS sendo gradativamente reduzidos. E a primeira decisão do Simples Nacional é: eu fico no regime regular ou eu fico no regime atual do Simples Nacional? Se ela vende para B2C, que é para o consumidor final, pessoa física, pouco vai impactar ou nada essa decisão. Mas se está no B2B, business to business, ela precisa prestar muita atenção porque ela não vai proporcionar crédito assim como seus concorrentes de lucro real e de lucro presumido. Então, o B2C nada muda, praticamente nada. Então, se o médico presta serviço para pessoas físicas, a tendência, escolas, a tendência é que não fiquem preocupados com essa mudança. Mas o business to business, o B2B, sim, é um problema, porque ele vai concorrer com empresas concorrentes aí de lucro real e de lucro presumido. No regime atual do Simples Nacional, a empresa continua recolhendo apenas o DAS simplificado. Então, o DAS é do regime atual. O valor total do recolhimento não muda nada, mas o crédito que ele proporciona para o cliente, que é o adquirente, já é bem pequeno, apenas uma parcela bem residual do DAS ele vai proporcionar nesse recolhimento que está embutido esse monte de tributo. Então, o crédito repassado ao cliente, ele é residual no DAS. E a percepção por parte do adquirente é pouco crédito. Então, o preço líquido fica mais alto. O adquirente, pessoa jurídica, paga o preço cheio. E esse valor não é possível recuperar através da não cumulatividade plena. E no regime regular, a lógica é outra. A empresa passa a recolher CBS e IBS por fora do DAS. Então, ele aproveita crédito nas suas aquisições e proporciona crédito nas suas vendas. E ela vai repassar esse crédito cheio para o seu cliente, exatamente 28%, aí a tendência é que seja 28% ou próximo a isso, que são destacados na nota fiscal. Além disso, recolhe a CBS e o IBS por fora, os tributos saem do DAS e passam a ser recolhidos separadamente, aproveita crédito nas suas aquisições e repassa o crédito integral ao cliente. E essa diferença é enorme na prática. Em 2027, para R$100 de compra, esse valor vai ser mais ou menos 0,65% de CBS e IBS ou 9,33% no regime regular. Então, vejam, é muito expressiva essa diferença de CBS e IBS que ele vai precisar pagar, mas que ele vai proporcionar de créditos. Essa diferença é enorme relacionada a essa prática. E em 2033 vai ser mais evidente ainda essa diferença
vai subir de 2,70 para 28. Por que isso? Por que mudou tanto de 27 para 33? Porque nós temos o IBS sendo gradativamente incluído nessa conta. Então, de 0,65 para 2,70 no DAS, porém 9,33 e 28 no regime regular. E é aí que o preço líquido entra como um conceito necessário. Com o IBS e CBS por fora, o que importa na negociação não é mais o valor da nota, mas o preço líquido após os tributos. É isso que vai valer no fim do dia. Dois fornecedores com valores diferentes podem ter o mesmo preço líquido para o adquirente. Então, o preço bruto sendo 100 ou 105, não sabemos qual é o mais vantajoso. O preço líquido, após recuperar o crédito, é o que realmente importa para o adquirente. Quanto mais créditos a empresa apropria, mais interessante é optar pelo regime regular. Então, o Simples Puro vai ter um valor a comprar de 100 e esse 100 é exatamente o custo. Mas no regime regular, ele vai pagar os mesmos 100, mas vai custar 85. Mas como assim, Sigrid? É porque esse 15 vira um crédito tributário para diminuir o seu valor devido. Com poucos créditos, o cenário muda, mas o preço líquido ainda favorece o regular. O 100 permanece o mesmo, mas no regime regular ele acaba tendo um custo de 10. Por quê? Porque esse 95 é o que efetivamente vai custar e o 10 é o tributo que ele vai usar para diminuir o seu CBS e o seu IBS. Então, essa vantagem do preço líquido se mantém ao longo de toda a transição. Não é somente no ano de 2027, é até 2033 que você precisa equalizar essa precificação. Em 2027, nós temos 100, 110 e 125, os mesmos 95, e o que interessa aqui, ó, é o preço líquido do regime regular nessa evolução de 27, 29 e 33. Então, se a gente está achando que 27 aí é um ano trágico, não. Nós teremos ainda mais 6 janelas de precificação, que é o que eu estou mostrando aqui de forma mais simplificada. E a opção pelo regime regular deve ser feita 2 vezes no ano, em setembro e em março. Setembro vai valer para janeiro do ano seguinte e março vale para julho do mesmo ano. O que acontece é que 2026 a decisão vai ser necessária antes do conhecimento da alíquota. Isso é um fator que complica a tomada de decisão. Então, a empresa opta em setembro para valer a partir de janeiro e a empresa opta em março para valer a partir de julho. Mas, sobre ressarcimento, existe uma regra muito importante. Se a empresa optar pelo regime regular e acumular créditos de IBS e CBS, fica obrigada a permanecer no regime até o fim do ano seguinte. Então, se a empresa acumula mais crédito que débito, não pode sair do regime regular. Precisa ficar até o fim do ano subsequente ao dessa opção, e isso é muito importante para incluir no planejamento. Então, esse monitoramento do saldo credor é parte essencial da gestão tributária.
Então, você precisa analisar no mínimo 180 combinações possíveis. São 6 anos, são 5 anexos e são 6 faixas. São 100 combinações e cada cliente precisa de uma simulação para conseguir optar pelo cenário mais vantajoso. Então, o Simples Nacional até 2026 sempre pareceu a escolha mais óbvia. A reforma tributária veio para mostrar que essa decisão de Simples Nacional precisa ser revisitada cliente a cliente. Quem domina essa análise entrega estratégia real para centenas de clientes. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!